Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos um documento aqui que, olha, tá dando o que falar no mundo É jurídico. verdade. É o edital para procurador legislativo da Assembleia Legislativa do Rio, a ALERJ, Um edital muito esperado, né? e não é para menos, viu? A remuneração inicial, que estão falando, R$ 44.008,52, é um número que já chama atenção por si só. Bastante. Mas, assim, o número é só o começo, né? A nossa missão aqui é, ir além disso, entender o que está por trás, as nuances do cargo, o desafio que é essa seleção e o que esse edital mostra sobre buscar uma carreira jurídica de peso no setor público. Vamos esmiuçar isso juntos, tá? Usando só as informações oficiais que saíram. É isso aí. E é fundamental entender o porquê de tanto interesse, né? O cargo de procurador legislativo, ainda mais numa casa como a ALERJ, tem um peso enorme. Sim. Não é só o salário, sabe? É a posição ali de guardião da legalidade, da constitucionalidade, bem no meio do processo de fazer as leis do Estado. Então, colher esse edital com calma é entender o tamanho da oportunidade. Uma oportunidade que pode definir uma carreira. Concordo plenamente. Então vamos começar pelo básico, mas já prestando atenção nos detalhes. O cargo: Procurador Legislativo, lá na ALERJ. Certo. O edital fala em 3 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva. Isso é sempre bom notar, né? Porque o cadastro pode render nomeação depois. Exato, ao longo da validade do concurso. E a banca? Fundação Getúlio Vargas, FGV. Só isso já acende um alerta para o nível de dificuldade, não acha? Sem dúvida nenhuma. A FGV, ela é conhecida, né? Faz prova complexa, não basta saber a lei seca, a doutrina, tem que estar muito ligado na jurisprudência mais recente, tem uma capacidade de análise, assim, bem afiada. Não é para qualquer um. Definitivamente não. Saber que a FGV já direciona muito o tipo de preparo que a pessoa tem que ter. E o cadastro de reserva que você falou também é relevante. Nesses concursos maiores, é até comum chamarem mais gente do cadastro do que as vagas iniciais, por causa de aposentadoria, necessidade do órgão. Faz sentido. E para quem está pensando em encarar o desafio, as datas são chave. Inscrições de 13 de outubro a 13 de novembro de 2025. Tudo pelo site da FGV. E a taxa de inscrição, R$ 285. Salgadinha. É um valor considerável. Mas o edital também fala de isenção, né? Tem que ver os critérios direitinho lá no documento. Exato. Esse valor da taxa geralmente reflete a complexidade toda, né? A logística, a segurança de um concurso com várias fases desse nível. Mas vamos ao que interessa mais. O que faz esse procurador legislativo na Lei RJ? O que o edital diz sobre as funções? Olha, as atribuições que eles descrevem são, bem extensas. Impressionantes mesmo. Imagino. Falam em elaborar parecer jurídico sobre projeto de lei, emenda, veto. Basicamente, analisar a constitucionalidade, a legalidade de tudo que passa pela casa. O filtro jurídico, né? Exato. E tem mais: assessoramento jurídico direto para os deputados, para as comissões, controle de constitucionalidade das propostas e um ponto que eu achei crucial: a representação judicial da própria Assembleia. Ah, sim. Defender a casa. Isso, defender a ALRJ em processo judicial. O que é fascinante aí é a profundidade disso, né? Não é só um trabalho técnico, burocrático, é uma imersão ali no coração do poder legislativo do Estado. Totalmente. Pensar bem? Dar um parecer sobre um projeto de lei polêmico. Não é só saber direito, exige entender o impacto social daquilo, o impacto político, econômico e representar a Assembleia em juízo. Pode ser uma briga complexa contra outros poderes, outros órgãos. Uma responsabilidade tanto. Exato. Essa mistura de análise jurídica de alto nível com assessoria estratégica e defesa da instituição. É isso que dá tanto prestígio para o cargo. E justifica aquela remuneração alta que a gente falou. Faz todo sentido. O edital até menciona que é um dos cargos mais cobiçados. E não é exagero, não. A responsabilidade é imensa. A atuação mexe diretamente com a qualidade da lei e com a defesa dos interesses da Assembleia. É ser um guardião,
tanto para dentro quanto para fora. E para chegar lá, para alcançar essa posição, o que o edital pede dos candidatos? Os requisitos são claros, né? Seguem o padrão desses concursos de ponta. Bacharelado em Direito. O básico. Inscrição regular e ativa na OAB. Essencial. E aqui um ponto que sempre dá o que falar: comprovar no mínimo 3 anos de prática jurídica. Ah, os famosos 3 anos. Pois é. Além disso, claro, aqueles requisitos gerais de todo concurso, né? Nacionalidade, direitos políticos em dia, quitação eleitoral, militar para homens, idade mínima de 18, aptidão física e mental. Tudo bem detalhado lá no documento oficial. Essa exigência dos 3 anos de prática, ela é um filtro importante, sim, e bem comum nessas carreiras, né? Procuradorias, magistratura, MP. Sim, sempre aparece. A lógica é buscar gente que já tem uma vivência no mundo jurídico, né? Que já lidou com prazo, com peça, com audiência ou mesmo consultoria. A ideia é garantir uma certa maturidade profissional para já chegar encarando as responsabilidades do cargo. Entendi. O próprio edital deve dizer direitinho o que a banca considera como prática jurídica. Geralmente entra advocacia, cargo público privativo de bacharel em direito ou função que exige conhecimento jurídico. E a forma de comprovar isso também é super importante. Crucial, né? Para não ser eliminado por detalhe. Exatamente. Quem está mirando essa vaga tem que olhar essa parte do edital com lupa, sabe? Garantir que tem os documentos certos é um detalhe bobo que pode tirar um candidato super preparado nas outras etapas. Bom aviso. Com esses requisitos na cabeça, então, como é a jornada para chegar lá? O processo seletivo que o edital descreve é, nossa, uma maratona mesmo. 4 etapas bem definidas. 4, quais são? Começa com a prova objetiva de múltipla escolha. Essa elimina e classifica. Quem passar vai para a prova discursiva. Também elimina e classifica. Ok, 2 peneiras grandes aí. Exato. A terceira fase é a temida prova oral. Mesma lógica, elimina e classifica. E, por último, a avaliação de títulos. Essa só classifica, ou seja, ajuda a subir na lista final, mas não elimina mais ninguém ali naquele ponto. Entendi. Uma estrutura clássica para a área jurídica de ponta. E já tem data para as primeiras batalhas, olha só. Prova objetiva marcada para 8 de fevereiro de 2026. É um domingo, 15h30 às 20h30. 5 horas de prova. Pesado. E a discursiva vem depois, em 22 de março de 2026, das 13 às 18, horário de Brasília. Mais 5 horas. Uau! Fôlego é necessário. Com certeza. E o local de prova, segundo o edital, é a cidade do Rio de Janeiro. Mas eles fazem uma ressalva. Se tiver muito inscrito, podem usar as cidades vizinhas ali na região metropolitana. Isso já mostra que esperam muita gente, né? Com certeza. E essa estrutura com várias fases, ela é muito estratégica, sabe? Reflete a complexidade do cargo que a gente estava falando. Como assim? A prova objetiva, ela funciona como esse filtro inicial gigante. Testa o conhecimento amplo, se a pessoa conhece a lei, a jurisprudência, a base de tudo. É onde conta velocidade e precisão. Ainda mais com o FGV, que adora questão longa, cheia de detalhezinho. Aquelas pegadinhas, né? Exato. Aí vem a discursiva. Ali se avalia outra coisa. A capacidade de construir argumentos jurídicos sólido, coeso, bem escrito. É como se fosse simular um parecer, uma peça processual. A prática da escrita jurídica? Isso. E a oral? Testa não só o conhecimento, mas a desenvoltura, o raciocínio sob pressão, a clareza para falar, a segurança para defender uma ideia. Habilidades cruciais para assessorar alguém, para representar a casa. Faz sentido. E os títulos? Os títulos vêm para reconhecer a trajetória, né? O aprofundamento acadêmico, a experiência profissional. Cada fase avalia um conjunto diferente de habilidades que o procurador legislativo precisa ter no dia a dia. Entendi. Não basta ser bom só em uma coisa. De jeito nenhum. Tem que ter um desempenho bom ao longo de todo o processo, que é longo, é desgastante. E como as primeiras fases eliminam muita gente, cada etapa é um corte bem significativo. E aqui a gente chega no ponto crucial, a preparação. Olhando para essa estrutura toda, para a banca FGV, fica claro que não é um estudo qualquer, né? Superficial não rola. Nem pensar. Enfrentar essas 4 etapas, cada uma com um perfil diferente, exige uma estratégia muito bem pensada. Uma dedicação, assim, quase de monge.
Não é só saber a matéria, é saber como fazer cada tipo de prova. É a performance, né? Exatamente. O volume de matéria deve ser gigante. Constitucional, administrativo, processo civil, tributário, financeiro, legislação da própria LRJ. E ainda tem que desenvolver as habilidades específicas para cada fase. Como que equilibra isso? Estudar a teoria para objetiva, treinar a escrita para discursiva, preparar a argumentação para oral é um malabarismo, né? É um malabarismo complexo. Exige organização. Pois é. E falando em ter as ferramentas certas para essa organização, para quem está nessa jornada de estudo e seja para essa área ou outras, olha, faz toda a diferença. Se o pessoal estudante quer se preparar de verdade, vale a pena dar uma olhada. Entra agora em medcolb.com.br, baixa o app, lá tem o maior banco de questões do Brasil, sabe? A banco de questões é fundamental. Sim, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas e até flashcards prontinhos para revisar onde quiser. Ter um apoio assim pode ser decisivo, né? Com certeza. Nesse nível de concurso, otimizar o estudo é tudo. Recursos como bancos de questões grandes, principalmente se der para filtrar pela banca, no caso, a FGV, são ouro. Para entender o estilo deles, né? Exatamente. Analisar como a FGV cobra os temas, quais são as pegadinhas que eles gostam, que tipo de resposta eles esperam numa discursiva. Isso é inteligência de prova. Material direcionado, simulado realista, tudo isso ajuda a entender o examinador, focar no que mais cai, economizar tempo e ser mais eficaz. Não adianta só ter um mapa, que é o edital. Tem que ter ferramenta boa para navegar no terreno. Perfeito. Voltando então para os atrativos dessa oportunidade na LRJ. Além de salário espetacular, né, 44 mil iniciais, e da relevância do cargo, que a gente já falou bastante, o edital traz a validade do concurso. 2 anos prorrogáveis por mais 2. 4 anos no total, potencialmente. Exato. Isso quer dizer que aquele cadastro de reserva pode gerar nomeação por até 4 anos depois que o resultado final sair. É uma janela de oportunidade bem considerável. Sim, importante isso. Pensando em quem busca uma carreira sólida, com propósito no setor público, o que tudo isso significa? É a chance de entrar numa das posições jurídicas mais estratégicas e bem pagas do Rio, né? Com a estabilidade do serviço público e a chance de atuar ali direto no processo legislativo. Mas é uma aposta de longo prazo, né? Exige muito investimento antes. Definitivamente. E é bom colocar esse concurso da LRJ num contexto maior. A gente está vendo uma certa retomada, talvez. Um aquecimento nos concursos públicos de alto nível em várias carreiras jurídicas. Magistratura, MP... Isso. Outras procuradorias também, estaduais, federais. Isso mostra que tem oportunidade surgindo sim, mas também quer dizer que a concorrência está cada vez mais profissional, mais preparada, mais intensa. É verdade. Um concurso como esse da LRJ, com esse salário, pouca vaga inicial, o prestígio da função no legislativo, com certeza vai atrair candidato muito bom do Brasil inteiro. A nota de corte deve ser altíssima em todas as fases que elimiam. Com certeza. Quem decidir encarar tem que ter essa consciência. É um projeto que vai exigir meses, talvez anos, de dedicação total, focada, resiliente. Não é corrida de 100 metros, é ultramaratona. E a natureza do trabalho lá no Legislativo também é diferente do dia a dia de um procurador do Estado, PGE, ou de um promotor, por exemplo. É uma escolha de carreira com um perfil bem específico. Bem colocado. Fazendo então uma recapitulação rápida, só para a gente fixar os pontos principais. Estamos falando de uma grande oportunidade na CLRJ. Procurador Legislativo. Isso. Salário inicial impressionante, mais de R$44 mil. São 3 vagas de cara, mais cadastro de reserva. Validade de até 4 anos. A seleção é pela FGV, com 4 etapas. Objetiva em 8 de fevereiro de 2026. Anotem aí. Discursiva em 22 de março de 2026. Depois prova oral e títulos. Requisito-chave: ser bacharel em Direito, ter o AB ativa e comprovar 3 anos de prática jurídica. E as inscrições, não esqueçam, 13 de outubro a 13 de novembro de 2025. Um resumo perfeito. E toda essa análise que a gente fez, ela leva a uma reflexão final,
que vai um pouco além do detalhe técnico do edital, sabe? Qual seria? Levanta uma questão importante sobre o peso da responsabilidade que vem junto com esse cargo e com esse salário todo. O que significa, de verdade, ser a voz jurídica dentro de uma casa legislativa como a do Rio. Interessante. Significa analisar, por exemplo, se uma lei que vai afetar milhões de pessoas está de acordo com a Constituição. Significa defender a instituição, a Assembleia, na justiça, em assuntos que podem ter uma repercussão enorme. É garantir que o debate democrático, a criação das leis, aconteça dentro da regra do jogo, dentro dos limites legais. Um papel de guardião mesmo. Exato. É um trabalho que exige não só um conhecimento técnico impecável, mas também independência, coragem intelectual, um senso de ética e de responsabilidade pública muito forte. Será que todo candidato que está sonhando com salário está preparado para o ônus que vem junto? Uma pergunta crucial. Refletir sobre o impacto real, sobre a dimensão dessa responsabilidade, talvez seja o passo mais importante para quem está pensando em seguir essa jornada. Não é só passar no concurso, é assumir o cargo depois. É uma perspectiva fundamental, sem dúvida. O desafio é gigante. A dedicação que exige é brutal. Mas a chance de contribuir num nível tão estratégico para a sociedade do Rio e construir uma carreira sólida, respeitada, é sem dúvida uma recompensa à altura para quem estiver disposto a pagar o preço. É uma escalada bem íngreme, mas a vista lá de cima deve ser privilegiada. Com certeza. Agradecemos a companhia de todos nesta análise aprofundada do edital para procurador da ALERJ. Esperamos ter ajudado a clarear os pontos principais dessa oportunidade e, quem sabe, provocado algumas reflexões importantes. Até a próxima! Até a próxima.